Oi, gente, voltei! Depois de um tempinho, estou aqui de volta e eu trouxe uma coisa muito legal para vocês. No começo, eu comecei fazendo amigurumis, né? Eu contei para vocês alguns vídeos atrás. E eu tinha um pouco de dificuldade na hora de juntar o amigurumi. Por isso, hoje eu trouxe aqui todas as partes do amigurumi e nós vamos juntar juntos. Vamos lá? Bom, pessoal, como eu disse anteriormente, hoje eu vim trazer para vocês a forma como eu aprendi a fazer a junção das partes do amigurumi. Eu tinha muita dificuldade em deixar um arremate bom. Eu ainda tenho às vezes. Então é algo que eu me dedico muito. Então para hoje, o que você vai precisar é uma rodinha de alfinetes, uma agulha de tapeceiro, eu uso a 16, uma tesoura, essa aqui é a minha preferida, olha que coisa mais linda, e, of course, o seu amigurumi. Então vamos lá. Primeiro, você vai pegar todas as suas partes já arrematadas, por favor. Se você não tiver arrematado, arremate. Eu ainda não arrematei esse, por exemplo. E eu vou mostrar como é que faz depois. E também vou dar uma dica de enchimento, para ele não ficar mole, não ficar difícil na hora de você arrematar. Esse aqui, por exemplo, que você não fecha antes de arrematar. Mas vamos chegar lá. Primeiro, eu vou partir para o nariz. Não, para a boca. Essa aqui é a boca. Do ursinho. Primeiro você vai posicionar no seu amigurumi, bem centralizadinho. Tem gente que não dá valor para essas revistinhas que você compra em armarinho, mas é uma maravilha, você aprende várias coisas. Eu aprendi a alfinetar as partes do meu amigurumi lá. Eu ia na raça no começo, imagina. Eu fazia aqueles kits de meu primeiro amigurumi e lá não ensina isso não. Eu ia no freestyle. E aí ficava horrível, tudo torto. E engraçado que meu noivo fala assim, né? Que a beleza do amigurumi também é ele ser um pouco tortinho, né? Porque ele é artesanal e tudo mais. Mas veja bem, não quero tão torto assim. E aí, quando eu aprendi essa dica, nossa, foi uma maravilha. Então aqui, eu coloquei os alfinetes, ó. Eu centralizei a boquinha aqui. Deixei um bom tanto de linha pra gente poder fazer essa costura, porque também esse é um erro que eu já cometi, deixar pouca linha. E aí você começa a entrar em desespero, porque tá acabando a linha. Mas não entre, se acabar tudo bem também, tem como a gente pegar um pouquinho mais, mas é bom já deixar um bom tanto. Hoje em dia eu até exagero, deixo até demais. Então aqui, essa aqui é a parte de cima da cabeça, já conferi. Aqui eu gosto de deixar, esse é um ursinho que eu faço de revistinha, inclusive. Eu gosto de deixar mais ou menos esses dois espacinhos de distância do olho. Aqui eu confiro se tá bem centralizado. Para mim está centralizado o suficiente. Então vamos lá. A gente puxa a linha. Aqui eu vou cortar essa pontinha que ela já tá bem desgastada. Essa é uma dica, né? Para poder ficar mais fácil na hora de colocar na sua agulha de tapeceiro. Eu aperto bem a pontinha, venho e insiro na agulha e passo. Agora a gente vai vir com toda a calma e paciência do mundo e vai fazer só pela alcinha de trás. A gente vai passar na alcinha. E aí, gente, como já tá bem centralizadinho, a gente só vai procurar no amigurumi a parte correspondente pra gente passar a nossa linha. E como ela passa por dentro, ela fica bem arrematadinha, você vai ver. Aí eu venho no próximo, passo a linha aqui e passo a linha. Aí eu venho aqui, ó, e passo bem no próximo. E pronto. Aí venho no próximo, passo só no de trás, vai ficar um arremate bem bonito. Essa parte de baixo, que eu fiz o arremate, né, o final da boquinha aqui, que eu não gostei muito, eu também não me preocupo muito, porque ele vai ficar embaixo aqui, ó.
A gente vai colocar assim. Então não tem problema não ter ficado perfeito. Esse é um detalhe que eu gosto de deixar perfeito, mas a gente sabe que não vai ficar. Opa! Puxou ali o pezinho. E assim a gente vai fazendo. Puxa aqui na boquinha. Vem aqui. Puxa no próximo. Vem aqui. E aí aqui, ó, por exemplo, se ficou muito pra frente, o ponto, eu venho e passo 2 vezes na boquinha. Pra poder encontrar o ponto. Não tem problema, tá? Porque como são muitos pontos, ele vai ficar seguro. Ele vai ficar bem arrematado. Não se preocupe. Às vezes acontece. E puxo. Aí aqui. Não se preocupe também com o fato do alfinete estar ali. O alfinete não vai ser costurado. Eu pensava isso no começo, gente. Ai, ai. Como a gente é bem inexperiente no começo, a gente imagina várias coisas, né? Aí aqui passa por trás. Olha já como vai ficando bonito. Olha. Eu acho lindo. Aí aqui venho. E esse aqui eu vou passar pra cá, porque eu tô puxando muito pra dentro. Então eu já puxo um pouquinho pra fora. E não se preocupe, porque não vai ficar marcado, porque a gente tá passando por dentro. E vem aqui, puxar um pouquinho pra fora também. E puxa. Vem no de fora. E essa parte eu não gostava muito no começo, mas hoje em dia eu acho até terapêutica. Eu gosto mais de fazer o amigurumi, para ser sincera, né, do que fazer a finalização. Mas para alguém que não gostava nem um pouco da finalização, queria desistir do amigurumi na hora da finalização, hoje em dia eu já acho gostoso, porque é a hora que ele vai tomando forma. É a hora que você vai vendo o seu trabalho ganhar vida. Então é muito gostoso. Aí aqui a gente vai passar 2 vezes também. E você vai vendo, assim, você vai sentindo, né, de acordo com o seu projeto, ele vai ficando meio intuitivo, onde você deve passar a linha, você vai aprendendo com o tempo. Então, acredite também no seu feeling, sabe? De como vai ficar bonito. Olha, tá vendo que não fica marquinha nenhuma? Então agora, pessoal, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo para não ficar muito maçante. E a gente se vê daqui a pouco, quando estiver pronto. Agora estamos finalizando o ursinho. Vocês viram que às vezes eu puxei 2 carreirinhas daqui, às vezes não. E a gente vai de acordo com o nosso feeling mesmo. O importante é que todas essas sejam puxadinhas. Aí agora eu vou passar mais uma vez. E vir pra cá. E puxar essa última laçadinha. Agora, pra gente fechar essa linha, a gente vai vir aqui, puxar alguma linha que esteja perto. A gente vai dar, tirar esse alfinete. A gente vai dar um nozinho. E a gente vai empurrar esse nozinho aqui pra dentro. Então a gente vai entrar pra dentro do amigurumi e prontinho. Nozinho escondido. Dá uma apertadinha. Agora a gente tira os alfinetes. E pronto! Trabalho pronto. Veja como ele fica perfeito. Agora a gente vai colocar o nariz. O nariz vai seguir essa mesma lógica. A
gente vai pegar aqui o narizinho que eu já arrematei também, já fiz todo esse trabalho previamente. E a gente vai centralizar. Eu gosto de fazer esse nariz assim, ó. Eu coloco ele aqui e eu já puxo para onde vai ser a boca. Vocês vão ver. Fica show. Ó, tá vendo como ele vai ficar? Aí eu coloco aqui bem no anel mágico. Então eu já vou prender esse nariz aqui que eu gostei dessa posição. E agora aqui eu também escondo essa linha do anel mágico, eu nem corto, pra dar um voluminho, não tem problema. Nesse caso não tem problema, a gente não precisou arrematar essa parte. Aqui, pra mim está centralizado o suficiente e pra vocês. Ó. Agora a gente vai pegar, cortar essa pontinha, para ficar mais fácil a nossa vida. Puxar a nossa agulha de tapeceiro. Colocar a linha. Opa. Às vezes ela desfia, normal. É só vir, dar uma apertadinha e tentar novamente. Aí, muito bem. Agora, vamos lá, seguir a mesma lógica aqui da boca. A gente vai puxar, passar aqui na de fora e passar. Aqui ficou bem durinho. E passar no amigurumi. Passar na de fora. Passar amigurumi. Agora que a gente tá chegando aqui no final, que a gente vai ter que fazer a boquinha, é uma hora importante. Então a gente vem aqui nessa última laçadinha e já vem aqui bem no meio, já puxa, ó. E já passa por aqui e volta aqui por dentro, mas bem no cantinho, ó. Bem num dos cantinhos que a gente fez a partezinha preta do nariz. Vamos ver se ficou bom. Eu achei que ficou bom. Veja só. E aí a gente vem e vai dar um nozinho, igual a gente fez na outra parte. Vem com muita calma, muito cuidado. Dá o nó. E esconde ele por dentro do amigurumi. A gente vai por dentro e sai por aqui. Dá uma apertadinha. Gosto dele bem fofinho, porque como é pra criança, eles gostam de apertar. Aí você dá uma apertadinha, a linha vai pra dentro do amigurumi. Temos um ursinho já com uma carinha. Ah, e esse narizinho eu gosto de fazer da linha com um pouco de brilhinho, pra parecer que o narizinho tá molhadinho, ó. Fica bem fofo. Agora a gente vai para as orelhas. Algumas partes do amigurumi a gente não consegue colocar o enchimento e fechar antes de juntar. E aí fica essa situação aqui, que a gente coloca o enchimento e ele fica caindo para fora e fica difícil de costurar. O que eu faço é pegar a minha tesoura, né? Eu sei que eles vendem na internet, eu já vi para vender, pelo menos, alguns dispositivos para você furar, mas eu acho que não tem necessidade e para mim a tesoura faz o mesmo efeito, essa tesoura de pontinha fina. Então eu venho com ela e vou apertando assim, ó, afofando, e ela vai formando um bloquinho. E aí fica mais fácil de você fazer a sua costura e o seu arremate final. É claro, né? Não fica perfeito, às vezes ela acaba saindo um pouquinho, mas melhora muito a textura do enchimento. E agora, com esse enchimento já um pouco mais fofinho, já um pouco mais adaptado, a gente vai arrematar, porque olha só, não arrematei antes.
a gente vai pegar a nossa agulha de tapeceiro. E para quem não sabe arrematar, eu vou ensinar. É bem simples e é algo que facilita muito e deixa o acabamento do seu trabalho muito melhor. Oh, meu Deus! Viram o que aconteceu? Às vezes a linha faz isso. Principalmente essa linha soft, que ela é toda fofinha assim. Quanto mais fofinha a linha, mais ela vai desfiar. Olha, não tô conseguindo, então vou cortar. Aí, tá vendo? Ó, já ficou mais fácil. Mas mesmo assim, eu dou uma giradinha e ponho a linha aqui. Opa. Foi. Pronto. Então, aqui, nós temos a nossa última carreirinha aqui. E a gente tem essas duas próximas correntinhas. A gente vai entrar nessa segunda correntinha. E aí, a gente vai formar uma correntinha falsa, voltando aqui por dentro. E aí, tá vendo, ó? Parece que é parte do seu trabalho. E aí, para terminar de esconder essa linha, a gente vem por dentro. E tá feito o seu arremate. Dá uma puxadinha, não muito, e pronto. Aí agora, a gente vai posicionar a orelhinha. Aqui, no livrinho que eu aprendi a fazer esse ursinho, ele fala para colocar aqui a partir da carreira 3. Eu gosto de colocar ele mais ou menos aqui, assim. Ele é uma carinha tão bonitinha esse ursinho, olha só. Eu gosto de colocar ele mais ou menos aqui. Eu posiciono as duas orelhinhas só para ter uma ideia, mas não consigo ficar com as duas alfinetadas ao mesmo tempo. Uma sempre cai. Mas eu coloco só para ter certeza se é a posição certa e se é a posição que eu quero. Nesse caso, diferente da boquinha do urso, toda a finalização vai ficar exposta. Eu não vou ter como cobrir, então ela tem que ficar o mais próximo do perfeito possível. Né? Não vai ter como cobrir com gravatinha, não vai ter como colocar o corpinho por cima, então algumas partes do ursinho dá até para você aceitar algumas imperfeições de maior monta, mas nesse caso não. E aí eu venho com a outra orelhinha e posiciono aqui, conto 1, 2, 3 e na quarta coloco. Aí vou precisar de um pouco mais de alfinetes. E assim o ursinho vai tomando forma e todo o trabalho que você teve fazendo orelhinha, cabecinha, nariz, corpo, você vai começando a sentir aquele alívio de ai meu Deus, finalmente meu projeto está tomando forma. Eu gosto bastante de fazer crochê, adoro fazer amigurumi, comecei nos amigurumis, né? E é uma coisa que me deixa muito feliz, olha só. Aí agora, para testar se ficou bom mesmo, eu olho de todos os ângulos possíveis. Aqui, da parte de trás, eu acho que ficou bem centralizado, ó. Eu não gosto dele muito para frente nem muito para trás. Nesse caso, se bem que eu acho que esse aqui poderia estar um pouquinho mais para cá, veja. Então aí agora a gente vem e arruma. É por isso que a gente alfineta. É pra gente ter certeza que o projeto final ficou bom. Do contrário, a gente vai e arruma, porque depois que você fez, aí não tem mais para onde voltar. Aí aqui eu coloco um pouquinho para frente e vamos ver novamente. Agora sim, agora para mim tá um pouco melhor para você aí de casa. Aí aqui olhando de trás, esse é o ângulo, na lateral e de frente, olha só. Então, muito bem, vamos começar? Você vem no de fora, agora esse não é o de frente, de dentro, agora esse é o de fora. A gente vem aqui, ó, vou fazer para vocês verem.
Vem aqui na parte de fora. Opa! E puxa no corpinho. Vem no de fora. E vai no corpinho. Agora sim, vou dar uma aceleradinha para vocês. Agora, eu vou mostrar rapidinho aqui. Você tá vendo que tá um pouquinho difícil de fazer com todo esse enchimento aqui saindo para fora, né? Aí a gente vai dar uma seguradinha aqui e vai com o auxílio da tesoura colocando para dentro. E puxando os alfinetinhos um pouco para cá. Vamos continuar. Outro ponto importante, pessoal, é que se você perceber que tá precisando de um pouquinho mais de enchimento, esse é o momento. Você já fez uma parte aqui, e aí você consegue colocar um pouquinho e ir ajeitando com a tesoura. Dá pra fazer também. O que eu gosto é de também ir forçando um pouquinho, mas também dando formato. Isso é uma coisa importante, tem que tomar muito cuidado de na hora de você costurar, pra não segurar assim, senão você vai empurrar as bordinhas para outra área diferente da que você planejou com os seus alfinetes. Então também tem que tomar muito cuidado com isso. E agora vamos chegando ao fim. Lembrando que a alcinha é de fora e é só em uma das alcinhas para ele ficar bem delicadinho. Eu gosto de fazer assim e os resultados têm sido muito bons. E da mesma forma como a gente fez ali na boquinha, a gente vai puxar o último e aí a gente vai vir aqui bem no corpinho, pegar uma alcinha bem fininha e o mais para dentro possível, a gente faz um nozinho e a gente vai jogar esse nó para dentro. Ele fica bem escondidinho. Agora a gente ajeita, tira os alfinetes e tcharam! Temos um ursinho com uma orelhinha. Agora eu vou fazer a outra e eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado desse roxinho. Orelhinhas finalizadas, vejam no detalhe como fica boa essa finalização. Eu particularmente gosto muito, acho que fica perfeito. E agora a gente vai fazer os bracinhos, a gente vai juntar os bracinhos no corpinho. Para ficar bem simétrico, o que eu faço? Eu venho e faço assim com o bracinho. E eu faço assim com o corpinho. Aí eu coloco um bracinho de um lado e um bracinho do outro. Bem, na direção, bem na direçãozinha do corpo, veja, assim ó, fica bem reto em relação às pernas. Então, vamos costurar? Aí, eu vou fazer nessa linha, uma linha abaixo do corpinho, para ele não ficar tão grudado na cabeça. Então, eu venho, passo por aqui, venho para dentro do corpinho. Venho, passo aqui e aqui. E a gente vai arrematar, a gente vai passar de novo
verdade. Eu passo 2 vezes. Pra ficar bem presinho esse bracinho. Que é criança? Então você sabe, né? Vai pra lá e pra cá com esse ursinho. Balançando. Venho aqui por dentro, passo. Venho aqui por fora, passo. Agora, eu venho, passo mais uma vez nesse cantinho. Pra ficar bem preso. Passo aqui, venho pra esse canto por dentro. Aí eu tiro os alfinetes, testo pra ver se ficou bom. E agora eu venho aqui por dentro e arremato. Faço um nozinho e jogo pra dentro aqui. Jogo pra dentro aqui o fio. E faço a mesma coisa do outro lado. Agora, com os bracinhos juntos, a gente vai juntar o corpinho na cabeça. O posicionamento certo desse ursinho é mais ou menos assim. Que ele fica com o rostinho um pouco para trás, você vê? Ele fica bem bonitinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai alfinetar. Dá um pouco de trabalho, gente, não vou negar, mas esse trabalho é recompensado. Porque o ursinho fica lindo. Todas as crianças que já receberam esse ursinho adoraram. Ficam muito felizes e ele é muito bonitinho mesmo. Eu não alfineto aqui embaixo do bracinho, eu não vejo necessidade. Só na frente e atrás. Eu já fiz aquela técnica de empurrar bem o enchimento, então ele não tá sobrando, vai ser bem tranquilo. Aqui, igual na orelhinha, a gente vai puxar só na alcinha de fora. Então vamos lá. A gente tá aqui, então vamos puxar essa alcinha. Junta bem o ursinho e começa. Vem um alfinetinho. Ai, agora sua mesinha provavelmente tá cheia de alfinete também. E vamos lá. Aí agora a gente vem a alcinha de trás, igual a gente fez na orelhinha. E vem no ursinho. Bem simples. O acabamento fica lindo. Estão vendo? Alcinha de fora. Puxa. Ai, deixo bastante linha. Pode até deixar um pouco menos. E ursinho.
Agora vamos finalizando o nosso ursinho. Essa parte do bracinho, ela é bem chatinha de fazer, porque ele fica bem grudadinho. Mas já vamos chegando ao final. E tá dando tudo certo. Tá ficando a coisa mais linda. Ursinho bem fofinho para alguma criança brincar bastante. E ainda tem a gravatinha depois, que a gente vai finalizar também. Que a gente vai puxando bem essa parte do corpinho e finaliza com a última carreirinha. E agora a gente vem aqui e puxa, faz um nozinho. Cuidado para não embolar a linha. Tá vendo? Faz um nozinho bem discreto e joga para dentro do bichinho. Vejam como ficou esse acabamento. Pra mim tá perfeito. E aqui, mesmo que não tivesse ficado tão perfeito, ainda vem uma gravatinha. Mas por hora ele tá ótimo pra mim. Olha que gracinha. Muito fofo, né? Aqui, ó, os acabamentos da orelha também ficaram ótimos. Esse aqui. Ai, eu gosto muito de fazer esse ursinho. Acho que é o ursinho que eu mais fiz. Acho que eu já devo ter feito uns 15. Agora vamos pra gravatinha. E como num passe de mágica, tcharam! Agora estamos com o ursinho finalizado, com a sua gravatinha borboleta e prontíssimo para alegrar alguma criança. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido a fazer a finalização bem bonita do seu ursinho, do seu amigurumi. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo depois. Um beijo, tchau, tchau!